A paz do Senhor a todos os irmãos do Discipulado Sem Fronteiras. Estamos aqui nesta oportunidade para iniciar uma série de estudos, a qual estaremos aqui trazendo sobre o Espírito Santo. Aqui eu trouxe também para nós nos pautarmos uma pequena introdução desta oportunidade, o nosso livro, a qual foi lançado neste mês, no mês 5, né? Ainda estamos aí chegando ao último dia do mês, e no dia 11 nós fizemos o lançamento do nosso livro, Uma Perspectiva Bíblica sobre o Espírito Santo. Então, um livro a qual nós falamos do Espírito Santo, nós não falamos do fruto nem dos dons, né? Em geral, não falamos do carisma do Espírito ou do poder do Espírito Santo, mas sim sobre quem é o Espírito Santo. Então, nesta oportunidade, nesta primeira mensagem, de forma bem sucinta, bem objetiva, nós iremos falar um pouquinho sobre a introdução deste livro, justamente para nos pontuarmos dentro deste assunto. Então, nós podemos aqui já de antemão dizer aos irmãos que o objetivo deste livro, ele começou essa temática já no discipulado, nas nossas aulas na congregação do Cidade Nova, aonde nós, vez por outra, sempre fazemos a nossa pergunta introdutória quando se fala do Espírito Santo. E nós mencionamos, por exemplo, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é uma força ativa? O Espírito Santo é uma emanação de Deus? O Espírito Santo é, por exemplo, uma força cósmica? E, vez por outra, eu observava que os irmãos, em geral, mesmo alguns que sabiam, mas na hora de fazer as afirmativas teológicas e bíblicas concernente ao Espírito Santo, a sua divindade, a sua pessoa, os seus atributos, também os seus, na verdade, os seus nomes, seus símbolos, eles tinham uma certa dificuldade para poder se expressar e mencionar concernente a quem é o Espírito Santo. Com isso, nós trabalhamos aqui nessa introdução, mencionando, por exemplo, que mais do que nunca da graça do próprio Espírito para falar do Espírito Santo. Nós aqui mencionamos também, por exemplo, pode-se observar através dos meios de comunicação atuais, principalmente aquilo que está ligado à internet, aonde nós observamos que o meio de comunicação em si, quando se fala internet, podemos dizer que vai além de jornal, televisão, rádio, tudo numa conexão só. Com isso, nós observamos que o Espírito Santo, ele não é muito falado sobre ele. Ainda que alguém vai mencionar ou dar um estudo sobre a divindade de Deus, os atributos de Deus e assim por diante, quando chega, por exemplo, na questão da Trindade, muito pouco se fala do Espírito. Mas a Bíblia, ela nos fala muito sobre o Espírito. E aí nós desenvolvemos aqui, trabalhando também um conceito, né, junto dentro deste assunto, a qual nós usamos aqui alguns autores, e um deles é Hermes Maia Pereira da Costa. E ele vai dizer assim, ó, o Espírito tem sido esquecido porque os discursos modernos sobre ele parecem não estar sendo elaborado no Espírito em submissão ao Espírito. Então, quando nós observamos algo como Ernst nos fala aqui, nós mencionamos, por exemplo, que nós precisamos nos colocar na direção e na unção do Espírito. Quando falo na unção e na direção, é justamente, por exemplo, quando Paulo menciona em Romanos 8 e 9, para não andarmos na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Cristo habita em vós. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Nós observamos também em Romanos 8,14, os que são guiados pelo Espírito, esses são filhos de Deus. Por exemplo, David Martin Lloyd-Jones, lá no seu livro sobre o batismo com o Espírito Santo, ele vai mencionar na introdução, ele vai dizer, por exemplo, né, da necessidade do novo nascimento, para poder então ser guiado pelo Espírito, para ter propriedade do conhecimento do nosso amado Espírito Santo.
E claro, quem nasce de novo já é obra interna do Espírito que vai então transpor também de forma externa, nos mostrando uma atitude branda, uma atitude aonde nós podemos observar que tem o fruto do Espírito Santo. Com isso, nós também aqui mencionamos que o ministério do Espírito pode ser entendido e observado de modo correto dentro da perspectiva cristocêntrica. Então não tem como nós desvincularmos o andar no Espírito, conhecer a Deus, conhecer o Espírito Santo, nosso amigo Paracleto, e não honrarmos as Escrituras. Então nós mencionamos, nos pautamos bastante em cima destes elementos. Por quê? Porque nós precisamos estar pautado na palavra de Deus, para então podermos, tendo a direção do Espírito, falarmos sobre o próprio Espírito Santo. Com isso, nós também mencionamos aqui, por exemplo, o Espírito Santo existe e é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ainda que esse termo não utilizado, ou melhor, é utilizado teologicamente, mas não utilizado pelas Escrituras, nós observamos então que nós sabemos que esse termo não está nas Escrituras, mas ele é um termo usado desde os pais da igreja. Para quê? Para que possamos afirmar aquilo que a Bíblia já nos afirma. Por exemplo, como em 1 João 5, 6 e 7, há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E os três são um. Quando nós observamos essa palavra, esse texto de João, nós podemos aqui então compreender, por exemplo, que o Pai arquitetou, o Filho consumou e o Espírito veio para rebanhar a sua igreja, para ornamentar a sua igreja. Ainda que nós não falamos aqui sobre os dons espirituais, mas nós podemos observar que o Espírito Santo ele é atuante na vida da igreja nos dias odiernos. Nós não podemos jamais nos esquecer do Espírito Santo. E ele é Deus. Também aqui mencionamos a sua existência. Ele é Deus, uma pessoa divina. Com isso, nós também aqui então falamos um pouquinho, Por exemplo, porém, muitos falam do Espírito, querem os dons do Espírito, como se caindo na tentação de se apossar do seu poder, mas não conhecendo de forma pessoal e nem tendo conhecimento bíblico do Espírito. Então, nós precisamos ter o entendimento do Espírito pela palavra de Deus. E aí nós temos lá em 2 Coríntios, capítulo 3, onde Paulo vai mencionar lá nos versículos finais que Deus é Espírito e o Espírito é o Senhor. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. J. Packer, que também é um dos que nós pesquisamos para as referências do nosso livro, ele menciona, por exemplo, Spurgeon, onde Spurgeon vai mencionar o seguinte: ele vai dizer que para Paulo atribuir ao Espírito um senhorio, ele precisa ser Deus, porque nós observamos que o Pai no Antigo Testamento é Senhor, Jesus é Senhor e o Espírito também é Senhor. Nós observamos pela obediência de estarmos dentro de uma perspectiva bíblica sobre o Espírito Santo, nos submetendo à sua vontade, vivendo e vivenciando o seu poder, vivenciando a sua direção. E aí nós observamos então que quando eu entendo que Ele é Senhor e que Ele é Deus, logicamente eu preciso me submeter à sua vontade e não ao contrário. Alguns tentam, ou muitas vezes, caem na questão de querendo se apossar do Espírito. Quero mencionar até aqui, aonde menciono sobre esta questão, contudo, quando observamos homens e mulheres que se dizem conhecedores do Espírito Santo e não o honram, demonstram não conhecer ao amigo Paracleto.
mas eu menciono aqui de forma bem objetiva, né, sobre a questão de nós nos submetermos à sua vontade, para então louvarmos ao nome do Senhor. E aí nós não podemos achar nunca, né, que nós podemos nos apossar do Espírito Santo. Quando a igreja compreende adequadamente quem Cristo é e seu ministério, ela se submete aos Espíritos, porque este conhecimento só pode ser alcançado por obra de Deus. Amém, irmãos? Quero deixar aqui, então, esta primeira palavra de forma mais introdutória, concernente, né, ao livro Uma Perspectiva Bíblica sobre o Espírito Santo, a qual nós mencionamos, trabalhamos esse tema com muito carinho, muita graça da parte do Senhor, para falarmos dentro daquilo que a Bíblia nos menciona sobre o Espírito Santo. Que Deus possa abençoá-los de uma forma toda especial e que o Espírito do Senhor possa fazer morada no teu coração, no meu coração, e possa nos conduzir a estarmos um dia com o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém? Que Deus abençoe poderosamente a cada um em nome de Jesus. Amém.